Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Antes de iniciarmos aí o episódio de hoje, gostaria de convidar todos vocês para que nos acompanhem em nossas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, que nos sigam nas nossas redes sociais. Agora tem lá o Cassiano Agro, daí o Eduardo Sebastiani também, para vocês acompanhar aí que a gente vai estar... Como é que é? Toda semana a gente comenta, vamos começar a produzir mais conteúdo, vai ter mais coisa lá. Então, nos acompanhem, nos sigam lá que a gente vai estar produzindo e entregando esse conteúdo diferenciado aí também para todos vocês. Convidar também para que você siga esse episódio, seja no YouTube, seja no Spotify aí que você está acompanhando, e obviamente que indique para algum amigo, para algum colega, para alguém que precisa mais informação e mais conhecimento. Pode ter certeza que aqui no Agro Depende você encontra bastante informação e grandes especialistas aí transmitindo essas informações aí para todos vocês. Iniciando então a apresentação da mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani. Meu nome é Cassiano Sartor Decker e nosso convidado, Douglas. Se apresenta, pessoal. Boa noite, pessoal. É um prazer, primeiramente, aqui estar falando aqui com vocês. Meu nome é Douglas Bastostes, eu sou atualmente diretor de Pesquisa e Desenvolvimento de Mercado da Verde Agritech. Sou engenheiro agrônomo, tá, pessoal? Fiz toda a minha carreira acadêmica aí na Universidade Federal de Lavras, tanta graduação, mestrado e doutorado em produção vegetal. Comecei minha carreira no poder público, na extensão rural, na empresa, na Emater, aqui em Minas Gerais, onde eu trabalhava bem voltado na parte técnica e assistência técnica a produtores rurais, e já estou aí há 6 para 7 anos trabalhando nessa questão aí de fertilizantes e indústrias ligadas à produção de fertilizantes, enfim. Preste atenção nessa frase. Os fertilizantes convencionais são ótimos para os países de clima temperado, mas na agricultura tropical precisamos de novos insumos. Essa provocação era feita pelo saudoso doutor Alisson Paulinelli, e em resposta nasceu a maior empresa de fertilizantes de potássio do Brasil, a Verde Agritech. Com mais de R$500 bilhão investido em tecnologia e inovação, são criados 8 tecnologias embarcadas em fertilizantes desenvolvidos para a agricultura tropical. Fertilizantes brasileiros para uma agricultura brasileira. Produza como você jamais imaginou. Conheça a Verde Agritech. Siga no Instagram, @verdeagritech, e acesse o site verde.ag e conheça as tecnologias. E a ideia hoje é a gente conversar sobre a agricultura tropical, né? A gente até estava conversando um pouco antes do grande Alisson Paulinelli, né? Quem não conhece, a gente tem um episódio, a gente teve a oportunidade de gravar esse ícone, a gente pode dizer, né? O pai da agricultura tropical, que possibilitou toda a questão da produtividade, ou melhor, da agricultura no Cerrado, que antes era, que nem ele brincou no episódio, era a distância de nada a lugar nenhum, né? Ele brincou que, no caso, era vastas porções de terra que não conseguia se produzir por diversas questões, né? E ele, com todo o projeto voltado muito à ciência e com participação também de outros países, integrando essa ciência, trazendo ela para o Brasil e tropicalizando ela, né? Dentro das nossas realidades, a gente conseguiu hoje transformar o Cerrado aí, o Brasil como um todo, num principal, podemos dizer assim, um dos principais países produtores de alimentos do mundo, né? Então, até para a gente fazer, até convido todo mundo a escutar esse episódio, a gente gravou com o falecido Alisson, né? Onde é que ele conta um pouco da história dele, toda a trajetória, mas também a vida do Alisson, todo o desenvolvimento que ele faz, está muito ligado ao que a gente vai conversar hoje, que é essa questão da Verde Agritech, do desenvolvimento que ela está trazendo, da disrupção, que a gente pode falar também, que ela está trazendo para a nossa própria agricultura. E a ideia até, Douglas, se tu puder falar um pouquinho para nós dessa importância da agricultura tropical, dessa ligação que o Alisson tinha também com a empresa de vocês, acho que é bem legal. Show, Cassiano. É até um orgulho poder falar do Alisson. Eu venho da universidade que ele foi professor, foi reitor, enfim, que é a UFLA, né? Mas o Alisson, o pessoal, dentro da Verde Agritech, ele tem uma participação, assim, primordial, e até nosso crescimento, desenvolvimento e atuação é pautada no sonho do Alisson. O Alisson, desde 2014, Cassiano, ele fazia parte do nosso conselho diretor da Verde.
e era muito atuante dentro desse conselho, e muito das tecnologias que a gente vai comentar um pouco aqui hoje surgiram graças ao sonho do Alisson. Ela era rotineiro, Eduardo e Cassiano, frases do Alisson do tipo: os fertilizantes convencionais são ótimos para os países de clima temperado, mas na agricultura tropical precisamos de novos insumos. O Alisson era um cara visionário, né? Era uma pessoa visionária e ficou conhecido aí mundialmente como o pai da agricultura tropical. Só contextualizando um pouco, se a gente for parar para pensar que 90%, quase 90% dos fertilizantes que nós consumimos no Brasil, que a gente sabe que é um insumo primordial para a nossa agricultura, para a potência que o Brasil virou no cenário da agricultura mundial, a maioria dos fertilizantes desses 90% vem de países de clima temperado, né? Vem ali da linha do Equador para cima. Então o Alisson tinha muito essa visão, fala, cara, esses fertilizantes são desenvolvidos em países que têm uma agricultura completamente diferente da nossa realidade tropical. Então ele tocava muito nesse quesito, que a agricultura de clima temperado trouxe a agricultura do mundo até aqui, mas de agora em diante a agricultura tropical quem comanda, né? E é o que a gente está vendo hoje no cenário da agricultura. Se a gente for ver a questão, a própria formação do solo, são realidades completamente diferentes, né, Cassiano? País de clima temperado, a maior parte, por exemplo, da formação, a argila de origem é esmectita, são argilas de alta reatividade, que por si só tem uma CTC altíssima, se comparado com nós no Brasil, que a gente tem que construir uma fertilidade, né? Não generalizando, né, mas a maioria dos solos do Brasil de características mais ácidas, com baixa fertilidade. Então ele pregava isso, e a gente na Verde está tentando executar esse sonho do Alisson, e estamos logrando êxito nesse sentido, de trazer para o produtor brasileiro tecnologias realmente voltadas para a nossa realidade, a agricultura tropical. E até, Douglas, que tu comenta essa parte da necessidade da gente ter produtos para a nossa agricultura tropical, né? A gente tem também a parte temperada, país mais ao sul, que conseguimos manter um pouco mais de matéria orgânica, mas uma grande parte do Brasil, onde é que mais a gente está aumentando produtividade no ano, está aumentando áreas também, né, que tem uma certa fronteira agrícola, é onde é que a gente tem as áreas mais tropicais, que a gente não consegue manter muita matéria orgânica por causa que é muito intemperizado, e a gente traz algumas necessidades, muitas vezes, de nutrientes como um todo, que a gente joga no solo, logo utiliza, e a gente não consegue construir uma fertilidade com mais tempo, né? Gostaria de pedir para ti para nos explicar um pouquinho dessa necessidade, ou melhor, das tecnologias que a gente tem para conseguir manter essa construção de uma fertilidade, e principalmente, né, da questão do potássio que está ligado ao produto que vocês desenvolveram e estão trazendo para o mercado. Essa é uma didática interessante, porque, como você mesmo disse, a agricultura de clima tropical, o intemperismo é mais acelerado, Cristiano. Essa questão de eu tenho mais chuvas, eu tenho mais insolação no solo, então a atividade microbiológica é acelerada se eu for comparar com a agricultura de clima temperado. Então, essa questão propriamente que você disse de matéria orgânica, enfim, a gente sabe que no clima tropical a gente é extremamente dependente de matéria orgânica para produzir, para gerar as famosas cargas negativas, para gerar CTC no solo, né? E esses fertilizantes que a gente comentou, que a maioria que a gente utiliza vem de países de clima temperado, são fertilizantes, que pensam mais no imediatismo. Ou seja, são fontes altamente solúveis em água. A nossa tecnologia, os nossos produtos, a gente pensa no sentido de nutrir o solo, e o solo me devolver a questão de nutrientes que a planta vai necessitar para cumprir todo o seu ciclo de desenvolvimento e me retornar X, Y, Z de produtividade. Então a gente pensa em nutrir o solo. Fertilizantes que são altamente solúveis, eles pensam mais no imediatismo e de levar somente mais um nutriente ali na boca da planta, enfim. E nesse sentido, existem perdas que ocorrem naturalmente nos nossos solos aqui de clima tropical. Pensando em nitrogênio, questão de volatilização, um pouco de lixiviação. Pensando em fósforo, a questão de fixação e segregação desse fósforo. E no potássio, principalmente a questão de lixiviação, uma lavagem mais superficial, e propriamente dito a questão do cloro. Quando a gente vai para o elemento potássio, K2O, a fonte que a gente mais utiliza é o cloreto de potássio.
E a gente não pode se esquecer. Então, quando a gente vai montar um plano de adubação, ou fazer alguma recomendação para a cultura, soja, milho, sorgo, enfim, arroz, a cultura que for, a gente vai levar, o cloreto de potássio a gente está levando em torno de 58% a 60% de K2O, mas não podemos esquecer que nesse pacote a gente está levando de 40% a 47% de cloro. Ah, Douglas, mas cloro é um elemento que a planta necessita? Sim, em pequenas quantidades, muito pequena quantidade, que o próprio solo já é capaz de levar isso para a planta, mas ano a ano a gente vem utilizando esse tipo de fertilizante. É o que a gente tem, né, em maior abundância, mas agora a gente está trazendo aí tecnologia brasileira, uma tecnologia produzida aqui no Brasil capaz de suprir, entregar o que o cloreto de potássio entrega em questão de nutrição, mas um pacote, Cassiano e Eduardo, muito mais tecnológico, e não só levar o nutriente, como eu comecei falando aqui, na boca da planta, mas eu nutrir o solo de maneira equilibrada, de maneira sustentável, para o solo me retornar o que a planta necessita. Esse é muito o intuito e desenvolvimento dos nossos produtos aqui na Verde. Eu lembro que quando teve o conflito, né, que está acontecendo até então, né, entre a Rússia e a Ucrânia, que teve todo aquele alvoroço no mercado em relação vai faltar fertilizante, que aí todo mundo começou a prestar atenção, não, principalmente quem não é do setor especificamente, né, mas da onde que vem os nutrientes que nós utilizamos na agricultura. E aí boa parte vem é importada, né, e aí se levantou aquele debate, cara, como é que um país que produz tanto alimento como o Brasil importa praticamente todo o recurso que precisa para fazer a produção? Então é uma coisa meio desconectada. E naquele momento a Embrapa, com a movimentação da Embrapa, a caravana Fértil Brasil, começou a se levantar algumas bandeiras de ferramentas que nós temos aqui no Brasil. E eu lembro daquela vez já que foi levantada a bandeira, cara, tem empresas aí que tem a maior fonte de potássio do Brasil. Eu falei, cara, daí vem um questionamento, cara, se a gente tem uma fonte de potássio aqui no Brasil, por que a gente não utiliza mais do que a gente tem internamente? Obviamente que a gente pode levantar algumas questões, né, que tem alguns locais do Brasil que não é permitida a exploração, tem esse ponto, mas em outros lugares é permitida, porém o pessoal não está consumindo o produto interno. Qual que é a diferença que a gente tem desse que é importado, desse que nós temos no Brasil? O que se diferencia lá para o produtor no campo? Vamos lá, pessoal, para ficar de fácil entendimento, lógico que é muito mais científico do que eu vou falar aqui. Mas, a grosso modo, se a gente for pensar como se obtém um cloreto de potássio, existem várias maneiras, mas a principal, por exemplo, é através de minerais, de rochas, igual a gente obtém o nosso produto. Tem muito esse quesito, Eduardo, de falar assim, vocês da Verde comercializam um pó de rocha? Cara, o cloreto de potássio é um pó de rocha. O cloreto de potássio é uma rocha mineral que passou por um tratamento ácido, um tratamento químico para torná-la solúvel. O MAP, por exemplo, aqui entrando na questão de fósforo, ele vem de uma rocha mineral. Então, a gente tem muito isso também de quebrar esse misticismo através de conhecimento, através de ciência, através de tecnologia. Produtos do nosso tipo que a gente desenvolve na Verde, o nosso produto não passa por um processo químico agressivo como o cloreto de potássio. A solubilidade do nosso produto é garantida por uma ativação mecânica. Então, com ativação mecânica, um processo que a gente desenvolveu junto à Universidade de Cambridge, a gente consegue disponibilizar toda a questão nutricional do nosso produto, de nutrientes, sem esse ataque químico, sem esse ataque agressivo que tem o cloreto de potássio, por exemplo, como a gente vai comentando aqui, né? E isso é muito interessante, e você falou uma coisa bacana, hoje o pessoal talvez não tenha conhecimento, mas a Verde é a maior indústria brasileira produtora de fertilizante potássico. É a maior. Hoje a gente tem uma capacidade instalada hoje, Eduardo, de 3,5 milhões de toneladas. Diária para extração da nossa rocha, para a obtenção dos produtos, a gente já tem catalogado aí algo em torno de 3,5 bilhões de toneladas de produto. Só para vocês terem uma ideia da grandeza do quanto de material rico em potássio, não só potássio, já adiantando aqui um pouquinho, a nossa rocha que a gente utiliza é rica em potássio, em manganês, magnésio e silício. Então a gente foca muito no potássio, mas a gente não pode esquecer do pacote que a gente está levando junto com esse nutriente. Mas tem muitas diferenças, e na própria produtos voltados como o nosso, existem diferenças também.
Então é dever nosso da parte técnica levar esse conhecimento aos ouvintes, aí, ao pessoal, aos agricultores, produtores, consultores, enfim, dessas diferenças. Por exemplo, todo material que é brasileiro, que tem essa disponibilidade mais gradual como a nossa, são iguais? Não. Já começa, Eduardo, pela rocha de origem. Qual que é o tipo de material? A sua rocha de origem é uma rocha de origem ígnea? É uma rocha de origem sedimentar? Quando eu falo de uma rocha ígnea, eu estou falando principalmente na questão da origem desse material, que é um material de origem magmática, que é origem vulcânica. E o de origem sedimentar, o próprio nome já diz, é a formação onde foi acumulando sedimentos, até formar essa rocha. Existe muita diferença. Tem uma escala que determina a dureza dessas rochas, é uma escala de Mohs. Uma rocha, por exemplo, de origem ígnea, tem uma escala de Mohs em torno de 5 e 6. A maior é 10, essa escala vai de 1 a 10. 10 é o diamante, tem a maior escala de dureza. E a rocha de origem ígnea está em torno de 5 e 6, e a do nosso produto, que é de origem sedimentar, está em torno de 2 a 2,5. O que isso tem a ver? Uma rocha, essa dureza, dá a garantia de ter maior ou menor disponibilidade de nutriente. Quanto menor essa dureza, mais fácil é disponibilizar o nutriente desse produto no campo. Não, até uma coisa, Douglas, que acho que é interessante a gente trazer para o público, né? Até que a gente conversou antes do episódio, para entender também um pouco mais sobre o produto como um todo que vocês trabalham. A gente pega lá atrás, quando veio a parte dos remineralizadores de solo, que veio uma lei, né, trazendo que tem essa necessidade da gente fazer, muito por causa da guerra da Ucrânia, de certa forma, por uma necessidade de nutrientes, vamos dizer assim, de fertilizantes nacionais, veio muita coisa no mercado que o pessoal não sabia direito, não sabia direito o que era, não tinha uma confiança de o que dava, o que não dava para utilizar. Eu e o Eduardo, inclusive, conversamos com alguns professores especialistas, eles comentaram que depende muito da rocha, de qual que é a questão que a gente falou da composição dela, se é ígnea, se é a questão sedimentar, que às vezes se tu pegar algum pó de rocha pode ter um certo nutriente, só que muitas vezes só o filho vai poder utilizar, né, porque demora para ele conseguir liberar no solo, e que é muito diferente do que o produto de vocês que às vezes o pessoal confunde, né, com isso, que é um produto mais de uma rocha sedimentar. Então é interessante tu trazer isso, e até a composição de vocês na legislação está como um fertilizante, e isso é interessante comentar, a gente desmistificar um pouco essa questão. Então, até se tu puder comentar, essa questão acho que é bem legal a gente falar sobre a estrutura da rocha, como é que é a questão da origem, como ela libera ou não esse fósforo, quanto tempo ela demora, esse potássio, quanto tempo não ela demora para liberar esse potássio, né? Então é legal trazer todas essas questões. Perfeito, vamos lá. Antes da gente chegar no produto em si, antes da gente começar a operar a nossa indústria, a gente, em 2019, começou todo um mapeamento geológico, sabe? A gente chegou a mapear, pessoal, cerca em torno de 124 mil hectares com mapeamento geológico, fazendo estudo de sondagens. Para você terem uma ideia, só de sondagem, a gente chegou a fazer 42 mil metros de sondagem. Se a gente for pegar esses filetes da sondagem, enfileirar eles aí em linha reta, dá 42 quilômetros de sondagem para a gente, primeiramente, caracterizar o nosso material, para a gente conseguir atestar todas as garantias presentes nesse material. Fizemos diversos estudos, enfim, e caracterizamos o nosso material como um siltito glauconítico. Aí começam um pouco as diferenças, tá, pessoal? Nosso material ele tem de 60% a 80% de glauconita. Então, não é simplesmente um pó de rocha, não. Pó de rocha é muito básico porque é o nosso produto. O nosso produto, como você bem disse, Cassiano, ele é registrado no Ministério da Agricultura como um fertilizante mineral simples. E para isso, eu tenho que atender diversos fatores. Eu sou fiscalizado, eu sou auditado. Então, toda a garantia que vai no nosso produto, na sacaria, no bag, enfim, eu tenho que atestar essa garantia e sou cobrado por essas garantias. Por exemplo, o nosso produto principal, onde tudo começou na Verde, chama-se K-Forte. Esse produto, se vai lá na garantia que eu tenho 10% de potássio, que eu tenho 0,5% de magnésio, que eu tenha 0,08% de manganês e 25% de silício, eu sou cobrado por isso. Então é muito diferente de um pó de rocha ou de um simples remineralizador. Então é muito bem citado.
A característica da rocha, a composição faz total diferença. E esse material que a gente encontrou na região ali de São Gotardo, onde está a nossa indústria, a nossa planta 1, é um material de excelência. É um material, Cassiano, que a gente tem diversos trabalhos. A Verde é muito pautada em pesquisa, em ciência. Então a gente é pautado os nossos resultados, os nossos posicionamentos, tudo em cima daquilo que universidades, instituições privadas, instituições públicas de pesquisas, durante e desde 2009 até hoje, a gente está fazendo esses testes, essas validações. Então não é simplesmente, a gente não pode generalizar e colocar tudo numa vala comum, sabe? É muito bem falado por vocês, só por estar caracterizado como fertilizante mineral simples, eu tenho que atender uma série de garantias e tenho que disponibilizar produto, então bem mais, a gente é bem mais cobrado nesse sentido, tá? Tem que ter a garantia de o que está disponibilizando e quanto está disponibilizando, né? E quando está disponibilizando, porque a gente tem um órgão competente que faz toda essa legislação, então a gente é fiscalizado pelo Ministério da Agricultura, então a gente, como indústria, não pode levar qualquer produto lá na ponta e nem quer levar isso para o agricultor. A gente quer levar algo que realmente agregue dentro do manejo e traga rentabilidade e lucratividade dentro da atividade dele no campo, né? Até para entender, digamos, essa questão da disponibilidade, né? Quanto tempo ela demora para ser feita? A gente sabe que ela vai acontecendo aos poucos no solo, né? Não é, como tu comentou, uma liberação instantânea, o que é muito bom para a planta, porque ela não precisa do nutriente todos de uma vez, né? Ela precisa aos poucos. E também qual que é essa concentração, até para o pessoal ter uma ideia muitas vezes e ter uma confiabilidade maior nisso. A gente começou lá atrás com um produto que chama-se até hoje, né, K-Forte. Hoje a gente tem mais de 15 produtos no nosso portfólio. Todos advêm desse material de origem dessa rocha, o siltito glauconítico. E depois a gente faz variações, adicionam tecnologias em cada um desses produtos do portfólio. Mas vamos lá, o K-Forte, que é onde tudo começou, ele tem 10% de K2O, ele tem 0,5% de magnésio, 0,08% de manganês e 25% de um elemento dentro da agricultura que hoje em dia tem uma crescente absurda desse elemento, que é o silício. Que é um elemento, a gente foca só no potássio, né? Mas a gente não pode esquecer do silício que eu estou levando nesse produto, que dentro da agricultura a gente considera um elemento bioprotetor, no sentido de a planta absorve esse elemento e acumula esse elemento na cutícula do tecido foliar ali da planta. Com isso, eu tenho uma planta mais tolerante a estresses bióticos e abióticos, principalmente essa questão de déficit hídrico que a gente tem passado ano a ano e parece que só vem aumentando, né, pessoal? Então, questão de ataque, de a planta se tornar mais tolerante a um ataque de praga, principalmente de insetos com hábito mastigador. Então, eu falo assim, a gente leva o potássio com excelência, sim, mas a gente não pode esquecer do quão eu estou levando, de quão tecnologia e não só o potássio que estão indo nesses produtos. A disponibilidade dele realmente, a gente comenta que dos estudos que a gente obteve, é uma disponibilidade mais gradual. E isso a gente entende para os solos da nossa realidade tropical, é essencial. É o que eu falei no começo da nossa conversa, eu nutri o solo, diminuindo a questão de perdas, tornando esse nutriente mais eficiente e o solo me retornar para a planta o que eu quero. E o interessante, pessoal, do nosso siltito glauconítico, que dá origem ao nosso portfólio, que o potássio presente dele, como que eu posso explicar para vocês? Ele não é um potássio estrutural do mineral da rocha, porque como a rocha sedimentar é uma rocha que forma-se em camadas, esse potássio ele funciona como um agente fixante dessa camada. Então, como que disponibiliza o seu produto, Douglas? O nosso produto é disponibilizado por exudados que são liberados pelas raízes da planta, as próprias trocas iônicas que acontecem no solo, as presenças de ácidos orgânicos, matéria orgânica. Então, esse potássio que está no agente cimentante, vamos dizer assim, dessas camadas do mineral, ele vai fazendo trocas com a solução do solo. E se eu tiro o potássio dessa camada cimentante, mandei para a solução, o que vai no lugar desse potássio? Eu posso estar entrando cálcio, eu posso entrando magnésio, eu posso estar fixando nitrogênio. Então, eu falo que com nossos produtos, além de eu levar todo esse pacote de nutrientes, eu levo uma otimização, por exemplo, de uma adubação fosfatada, eu levo uma otimização de uma adubação nitrogenada. Então, percebam que é sempre pensando na adubação equilibrada e sustentável.
e não no imediatismo que são as fontes solúveis. Por isso que, não em cultura anual, mas, por exemplo, em cultura perene, eu sou obrigado a parcelar a adubação, porque a fonte é muito solúvel. Se eu fazer todo o aporte do ciclo de uma vez só, eu vou ter muitas perdas, que a gente já citou aqui, eu vou ter eu posso intoxicar a planta por um excesso de nutriente. Então eu falo que eu considero o nosso produto não só um fertilizante, eu considero uma solução tecnológica voltada para a realidade da nossa agricultura tropical. Um questionamento que talvez o pessoal tenha também, por exemplo, a gente tem condições, a gente tem pessoal que escuta nós dos caras lá de 80% de argila e pros de 10% de argila, né? Então tem de tudo e mais um pouco. Pensando num cenário, né, dos diferentes tipos de solo que a gente tem qual que é a diferença em relação à disponibilização desse nutriente dessa forma gradual, né, de disponibilidade? Outro ponto, quanto de água precisa, se a água é um fator, quanto impacta, por exemplo, a gente pode ter anos aí que vai chover 300, 400 milímetros ou chover 800 milímetros, 1000 milímetros, né, em pouco tempo. Então, o quanto isso impacta também, porque a gente a gente entende que quanto mais a gente está construindo, estruturando o solo, obviamente vai deixar uma planta mais resistente, mais tolerante por uma condição de estresse hídrico. Porém, isso pensando no longo prazo, pensando no curto prazo, eu apliquei esse ano, eu vou ter resultado já esse ano, vou ter resultado no próximo ano, e se não chover bem, como é que vai funcionar isso aí? Porque perder não vai, né? Vai estar ali, a questão é quando vai estar realmente disponível. Vamos lá. É a famosa palavra do agrônomo que tem até no nome do podcast de vocês. Depende. Em que sentido? A gente sabe que a gente tem diversas características de solo, essa questão de clima, a gente sabe essa loucura que a gente está passando, né? Chove, não chove, veranico, geadas, enfim. Mas vamos lá. O nosso produto parece ser uma commodity, mas não é. É um produto técnico, mas é um produto fácil de trabalhar. Mas a assertividade desse produto para entregar o potencial máximo dele para o agricultor é o posicionamento. Então é importante a gente comentar nesse sentido. Você falou assim, em questão de água, certa quantidade de água, Douglas. Água, eu falo assim, água é o principal, não só para o nosso produto, como para tudo, né? E quando a gente pensa na agricultura, sem água, o metabolismo da planta diminui, a planta não vai... Para todos os fertilizantes precisa de água, né? Não adianta. Para todos, Eduardo. Então, o nosso produto, a característica dele é igual de um outro fertilizante, porém, a gente tem essa questão de não ter perdas, falando aí de potássio por lixiviação, por a disponibilidade dele ser gradual. Então, se eu apliquei e não tem água, ele vai estar lá paradinho, esperando chegar a certa umidade para começar a atuar. O que disponibiliza o nosso produto, como eu citei, os dados de raízes, ácidos orgânicos e principalmente vida no solo. O que seria a vida no solo? Micro-organismo. E a gente sabe que a gente está nessa pegada agora de agricultura mais regenerativa ou conservativa, que é mais linkada nessa questão de técnicas e manejos mais voltados para solo e água. Então é o que casa com o nosso produto. Nosso produto, eu aplico o produto, o fertilizante, e ele já vai começar a disponibilizar se eu tenho atividade microbiológica no solo, se eu tenho água no solo. Se eu não tiver, ele vai estar ali paradinho esperando a umidade, principalmente, eu falo que tudo gira em torno da água, sem água para tudo, para planta, para solo, para micro-organismo, esperando a atividade. Só que tem posicionamentos e posicionamentos. Então, quando a gente pensa numa área que está com um potássio muito baixo, por exemplo, por nosso produto disponibilizar mais gradual, o que nós recomendamos? Entra com a fonte mais solúvel, vamos dizer assim, uma fonte mais imediatista, pensando na extração da cultura, e entra com o nosso produto pensando em reconstruir essa questão de aumentar, de manutenção, aumentar os níveis no solo de nutrientes. Douglas, se eu tenho um potássio de médio para alto no solo, eu já posso entrar somente com o nosso produto, pensando tanto na extração da cultura que ele vai estar liberando gradual, mas eu tenho um pouco de reserva no solo. Então, eu já vou fazendo a construção desse perfil do solo e já vou também disponibilizando nutriente para a planta. Então, eu falo para o nosso pessoal comercial que cada caso é um caso. Então, a gente faz todo o nosso posicionamento pautado em tipo de solo, igual você comentou, teores de argila. Então, eu recomendo ao produtor, ao consultor que está nos ouvindo e que tiver uma dúvida de posicionamento, procure a nossa equipe, entre em contato conosco, departamento técnico, que a gente consegue, caso a caso, posicionar para realmente entregar o que o produto
cumpre, né, o que a gente sabe que o produto cumpre, e ter êxito aí dentro do cenário produtivo. Uma questão dos estudos que tu nos mostrou, né, até, e que eu achei muito interessante, que liga totalmente com a agricultura tropical e o problema que ela está gerando, o problema que eu digo para os produtores, né, até não é um monocultivo, são feitos sucessões de cultivos, né, no caso principalmente aqui no Mato Grosso, principalmente soja, milho, o que vai fazendo diminuir, muitas vezes, essa quantidade de micro-organismos que estão disponíveis. E aquele dado que tu trouxe para nós, que mostrou o aumento da vida microbiana no solo quando utilizado esse produto, né? Que nem tu comentou muitas vezes. Claro que o cloro presente no potássio, pela quantidade que ele é colocado no cloreto, ele não é que ele vai erradicar o solo, né? Que tem algumas pessoas que falam que vai erradicar, mas na verdade não que ele vai erradicar, mas ele entra como um impeditivo muitas vezes para um desenvolvimento maior. E quando a gente não tem essa grande quantidade de micro-organismos, tanto em quantidade quanto em qualidade, digamos assim, né, de diferentes micro-organismos, pode vir a acontecer o que é o maior problema hoje, que a gente vai ver a parte principalmente de nematóides no Mato Grosso como um todo, o 63 ali é um grande problema. Então, aqueles resultados que eu trouxe eu achei muito interessante, que ele traz, sem querer não, mas traz junto, né, sem estar sendo vendido muitas vezes, essa parte tanto do aumento da possibilidade de utilização de nitrogênio, fixação de nitrogênio no solo, a parte de tu aumentar a quantidade de micro-organismos também achei muito interessante, além dos outros nutrientes que tem junto, né? Poderia falar um pouquinho mais para a gente entender o que diz esses estudos que vocês realizaram, e eu vejo como tu comentou, tudo pautado em pesquisa, em evidência, uma certa revolução até mesmo na utilização de fertilizantes, né? É isso aí, Cristiano. Eu tenho uma visão, você tocou no assunto de nematóide. Por exemplo, o nematóide é um organismo que está presente ali, ele é natural do solo. Mas por que a gente está tendo tanto problema com o passar dos anos? Parece que vem intensificando esse problema. Será que, né, de se pensar, será que é o nosso manejo? Será que a gente não está causando um desequilíbrio que era uma coisa natural que tinha ali no solo, que não causava problema, e a gente está desequilibrando isso com nossos manejos? Não é ser extremista. Não só para esse problema, né? Não só para esse, Eduardo. Se a gente for pensar, não é ser extremista. Fala assim, o cloreto eu estou levando ali 60%, igual eu citei, 58% de K2O, mas estou levando 40%, 47% de cloro. Será que... Douglas, mas é pouco. Mas há quantos anos eu estou levando essa carga de cloro para o solo? A gente fez um trabalho muito interessante com o professor da Exalc, o Fernando Andreotti, que para mim é um cara hoje, assim, não sei se vocês já fizeram um podcast com ele, mas para mim é um cara da microbiologia agrícola, hoje referência brasileira. A gente fez um trabalho com ele muito interessante. A gente comparou no área produtiva, uma área que fez com cloreto de potássio, com o KCl, e uma área com o nosso K-Forte, com o nosso produto. E mensuramos a questão que a Embrapa lançou recentemente, que é a BioAS, né, a bioanálise do solo, e mensuramos questões de 3 enzimas, atividade enzimática de 3 enzimas, a arilsulfatase, a beta-glicosidase e a fosfatase ácida. A primeira, a arilsulfatase, é uma enzima ligada ao ciclo do enxofre. Douglas, mas por que ciclo do enxofre e vida no solo? A Embrapa quis fazer uma correlação, a gente sabe que não são somente essas 3 enzimas, mas de ter uma forma da gente mensurar isso e poder correlacionar e poder tornar isso quantitativo, igual a gente faz de uma análise físico-química, por exemplo. Eu mensurei potássio, se está alto, está médio, está baixo. A arilsulfatase é uma enzima ligada, como eu disse, no ciclo do enxofre, e pensando, por exemplo, em soja, a gente sabe a importância do enxofre, por exemplo, na questão de bactérias fixadoras de nitrogênio. O quão importante isso ela está intimamente ligada nesse sentido. A gente teve um aumento comparado com o cloreto em torno de 46% de atividade dessa enzima. E quando a gente vai para a beta-glicosidase, a beta-glicosidase é uma enzima ligada ao ciclo do carbono. Carbono, a planta é 95% carbono, hidrogênio e oxigênio, e carbono simplesmente faz parte de todo o metabolismo da planta, né? Toda a molécula que a gente vê de metabolismo da planta tem carbono. Então a gente teve um aumento aí de 6%, e a fosfatase ácida, que é uma enzima ligada ao ciclo do fósforo no solo. A gente teve um aumento aí comparando o convencional, o KCl, com o nosso produto, em torno de 7%. E tem um outro dado interessante, que quando a gente mensurou, o professor Andreotti fez tipo um DNA desse solo, em questão de gêneros fúngicos presentes nesse solo, a gente teve um aumento de 32%, se comparado ao cloreto de potássio.
E vou além, sabe, Eduardo e Cassiano? Vocês são muito ligados à área de grãos, de cereais, enfim. Em soja, ele mensurou aí o número de bactérias fixadoras de nitrogênio, que a gente sabe o quão importante é dentro do cultivo da soja, né, dessa leguminosa. E a gente teve um aumento expressivo, absurdo, de 557% mais número de bactérias fixadoras de nitrogênio se comparado ao cloreto de potássio. Se a gente for pensar, para que a gente usa cloro em nossas residências? Não é um biocida, não é para a gente matar micro-organismos? A gente tem um laboratório dentro da nossa indústria biológico. A gente fez um teste simples, pessoal, e muito bacana. Depois eu posso compartilhar aqui com vocês as imagens. A gente simplesmente pegou placas de Petri e inoculamos ali bacilos, micro-organismos para crescer nessa placa de Petri. Inoculamos e fizemos colocamos no meio dessa placa de Petri uma fileira de cloreto de potássio e uma fileira do nosso K-Forte, do nosso siltito glauconítico. O visual é impactante. Por quê? Onde estava a placa com o nosso produto, o micro-organismo cresceu colonizando a placa inteira, até em cima do nosso fertilizante. E aonde tem um cloreto de potássio, ele acaba criando um halo de inibição e o micro-organismo não chega próximo desse filete de cloreto de potássio. Por quê? Produto com índice salino alto, produto que tem cloro na formulação. Para vocês terem uma ideia, o cloreto de potássio tem um índice salino em torno de 116. O nosso produto tem um índice salino de 0,17. Então, eu falo, é um produto sustentável, um produto que casa bem com essa pegada microbiológica que eu acho que é um caminho sem volta dentro da nossa agricultura brasileira, né? Uma coisa que sempre se fala na agricultura é que nós temos uma fábrica a céu aberto, porém a diferença dessa nossa fábrica é que a gente não consegue aumentar a produção queimando mais coisa, investindo mais recurso necessariamente. A gente tem que trabalhar de uma forma mais equilibrada e mais sustentável. Hoje a gente vê muitas áreas produtoras de grãos, né? Inclusive muitas áreas que já bateram recordes de produtividade, que toda vez que se repensa como aumentar a produtividade, o pessoal volta para analisar aquela parte de químico. Ah, será que aquele defensivo, aquele herbicida, eu não tenho que tirar o pé? Será que aquele fertilizante, essa formulação de fertilizante não está afetando? Porque aí quando a gente começa a olhar para o detalhe, para o equilíbrio microbiológico, principalmente, muita coisa vai estar relacionada a isso e cada vez aqui para frente a gente vai ouvir falar mais. Então, o exemplo já tem produtores, né, que almejam altas produtividades e já buscam recursos como esse, como o que a Verde oferece, para se conseguir atingir isso, para a gente ter um ambiente mais equilibrado, para ter um ambiente mais estável, para a parte microbiológica poder se desenvolver, né? E aí a gente volta naquilo. A agricultura, para se produzir muito, não é queimando o recurso, muito pelo contrário, é sendo sustentável. E aí vem essa pegada que se bate no Brasil inteiro. Cara, o Brasil é uma agricultura sustentável, porque para se produzir muito precisa ser sustentável, porque quanto mais coisa desnecessária tu coloca, ou mais químicos que vão afetar a parte microbiológica ou a sustentabilidade, tu perde produtividade. Então esse é um ponto que a gente tem que entender, e é um ponto que aí vem essas ferramentas que muitas vezes a gente desconhece, como a gente comentou antes de gravar até mesmo, né? Que ninguém entende nada hoje praticamente de rocha de origem, de material, de coisa nova que está entrando no mercado. Até porque, nem crucificando a faculdade, mas no sentido que não tem como saber tudo. Ou tu vai aprender isso no campo, ou se atualizando no mercado, ou senão tu vai ficando para trás, né? Perfeito, Eduardo. Fiquei 10 anos na academia, né, entre graduação, mestrado e doutorado, e, sendo sincero, ouvi pouco nesse sentido, desse tipo de tecnologia, e cabe a nós, profissionais, nos atualizarmos. Esse é o objetivo desse podcast, né, levar conhecimento, levar conteúdo, até para desmistificar muita coisa que a gente ouve hoje. É muito fake news, né? Muita conversa de mídias sociais. Então, conteúdos desse tipo é muito interessante para a gente levar fatos concretos. E nesse sentido, Eduardo, você tem total razão, cara. Se fosse simplesmente aumentar, eu quero produzir mais, eu vou aumentar mais nutrientes, a gente tem as leis básicas nossas da fertilidade, a lei do mínimo, a lei dos incrementos decrescentes. Não é só isso. E o produtor, a nossa agricultura está chegando num patamar, né, que, cara, é tanta tecnologia investida, será que eu não tenho que repensar um pouquinho mais no meu principal patrimônio? Eu falo muito para os produtores quando eu vou conversar, sabe qual que é o seu principal patrimônio? Não é a sua lavoura de soja, não é a sua lavoura de milho, não é a sua benfeitoria, não é a sua colhedeira, é seu solo, cara. Então, os produtores estão começando a se atentar nesse sentido. Vamos tratar melhor nosso
principal patrimônio que é o solo, vamos nutrir o solo, vamos levar sustentabilidade, não vamos, vamos tentar minimizar ao máximo essa questão da microbiologia, vamos deixar o solo se construir, não é extremismo, mas é lógico que a gente acaba com o nosso manejo mudando um pouco a característica, mas as tecnologias que a gente propõe é o que eu estou sendo até um pouco repetitivo. Vamos construir a fertilidade do solo de forma equilibrada e sustentável e deixar o solo nos retornar. Eu trabalhei muito com extensão, né? Eu sou voltado à parte técnica. Eu carrego comigo no meu carro, sabe essas enxadas de jardim, essas enxadetas pequenininhas? Quando eu for numa área de um produtor, Douglas, eu não estou conseguindo atingir patamar de produtividade, eu estou sentindo a minha soja um pouco travada, o meu milho não está bacana. Sabe a primeira coisa que eu vou olhar nessa área? Eu vou olhar solo. Eu vou olhar sistema radicular. Sabe por quê? Eu falo sem medo de errar, pessoal. Tudo que quando a gente chega no campo é mais fácil a gente ver, né? Tá na frente dos meus olhos, a parte aérea da planta ali. Tudo que está acontecendo ali em cima é reflexo do que eu estou fazendo embaixo. Então é reflexo do que eu estou fazendo no solo. Então a pegada da Verde Agritech, o nosso intuito é levar fertilizantes que melhorem a saúde do solo, que produzam alimentos mais sustentáveis e, consequentemente, melhore a vida, a saúde das pessoas. Então a nossa pegada é muito levar nutrição de forma equilibrada, sustentável, preservando o meio ambiente e produzindo alimentos de qualidade, Eduardo. Então é bem esse o ponto mesmo que você citou, e é um ponto-chave do nosso interesse e da nossa atuação no agronegócio brasileiro. Não, show de bola. E vamos esperar para conversar sobre esse assunto que é extremamente importante, ainda mais para nossa agricultura, que a gente pode dizer que é a mais verde do mundo, a mais sustentável do mundo, e vamos transformá-la ainda mais. Então, muito obrigado, Douglas. Vamos deixar aí na descrição do episódio o contato do pessoal para vocês tirarem suas dúvidas. Por hoje era isso. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.